com coragem de prosseguir. Mas eu gostaria de saber qual é o olhar de Fialho, também o seu olhar. Cada um tem um olhar diferente sobre, já falamos aqui, da política de editoração, os dois já expuseram, colocaram seus pontos de vista. Mas todos que escrevem, todos nós que escrevemos, somos sedentos de ouvir que caminhos nós, escritores, podemos e deveremos seguir para continuar a produzir literatura com todas as dificuldades que nós temos no Rio Grande do Norte. Então, você que trabalha há tanto tempo com a editoração, poderia passar a sua experiência e, além disso, dar alguns caminhos para quem está se iniciando na literatura independente, não é? Porque a gente produz e se autofinancia. Poderia? Boa tarde. A primeira dificuldade é que a gente é visto, às vezes, para o bem e para o mal, assim, de uma forma diferente, né? Porque as pessoas acham que trabalhar com literatura, trabalhar escrevendo, ser escritor, ser editor, é algo exótico, né? Quando, na verdade, não. A gente começou a gostar de literatura porque a gente gosta de boas histórias, né? A gente se apaixonou por algo ancestral que, segundo andei lendo também em livros recentemente, é o que define a condição do Homo sapiens, que é a condição de romancear, de contar histórias, de imaginar. E isso não só nos diferiu, como fez com que nós também matássemos todos os outros homos que haviam no universo. Mas, enfim, isso é outra história, e vamos para frente, vamos falar da parte boa, tá? E eu acho que não, assim, eu não vejo como exótico o cara escolher um caminho da literatura, ser escritor, né? Eu acho muito mais exótico você ser dentista, né? Porque de todas as coisas que existem no mundo e no universo, você acredita que você vai priorizar a sua vida e focar nos molares, tá? Não acho que seja um caminho natural, para mim nunca foi, né? Apesar de ter mãe dentista e pai médico, eu escolhi um outro caminho e escolhi o caminho da literatura. Então, começa com essa coisa, né? E aí depois você se envolve profissionalmente com aquilo, né? E começa a estudar o mercado e daqui a pouco de escritor você se torna também editor de livros, né? O mesmo caminho do Cleodivan. E daqui a pouco você também se torna vendedor de livros também, livreiro, porque você participa das feiras, né? Inclusive as feiras aqui que acontecem por causa do programa governamental do governo do estado, o Cheque Livros, e aí você está lá vendendo. Então, quando você se envolve em todas as etapas da cadeia produtiva do livro, desde a escrita, passando pela edição, passando pela produção do livro e também na venda e distribuição, você faz tudo e você de repente se torna um ser híbrido que se define como uma editora, né? E aí você chega para a sociedade e tem que explicar o que você faz. Aí chega o seu sogro, chega para você e fala assim, mas o que é que você faz como editor de livros? Aí você explica para ele dívidas, né? Aí ele, não, mas de trabalho, como é o dia a dia? O que você faz no dia a dia? Eu basicamente carrego caixas, né? E aí de repente você se vê e aí a família da sua mulher enxerga você como organizador de estoques de almoxarifado, né? O que é mais ou menos a mesma coisa, pelo menos o status social é o mesmo. Mas aí o tempo vai passando, a editora já está com 15 anos e 200 livros publicados, né? Inclusive livros de grandes autores, e a gente começou publicando os nossos próprios livros e respondendo também a sua pergunta, que dica que eu posso dar a quem está começando e que quer publicar, é a inquietação mesmo, pesquisar quais são todas as maneiras de publicar o livro, ver com as pessoas se elas podem publicar os livros. Se não puderem, publica você mesmo, funda o teu selo, funda a editora e publica o primeiro livro independente, depois o segundo chama a atenção e publica para uma editora maior, ou então não, faz a sua editora ficar maior, porque foi o caminho que eu escolhi. A gente não sabia como fazer para publicar, então a gente publicou nós mesmos, assim, a gente dominava. Eu trabalho com publicidade, né? Porque a vida adulta se divide entre pagar boletos
e curtir os fins de semana. Então a editora não paga meus boletos, né? Eu trabalho com escrita de publicidade freelancer, né? Eu trabalho com produção de roteiros e tal, e escrita de roteiros. E aí, o que é que aconteceu, né? Eu alterno essas coisas. A gente trabalhava com publicidade na época, achei o fio da meada. Ainda bem que vocês não perceberam que eu me perdi. Mas aí a gente trabalhava com publicidade já naquela época, né? Naquele tempo, Jesus andava pela Galileia e Carlos Fialho começou uma editora, era 2004, faz muito tempo, 15 anos mesmo. E aí a gente dominava os programas de direção de arte e editoração, éramos 4, né, na época. A gente também conhecia fornecedores, conhecíamos gráficas, e como éramos 4, não era sociedade porque não era empresa, né? Éramos uma iniciativa realmente independente. A gente só tinha a vontade e a coragem de bater as portas, e aí como cada um trabalhava em uma agência de propaganda diferente aqui em Natal, estava no início das leis de incentivo à cultura, através da lei municipal, né, de renúncia de ISS, cada um pediu o patrocínio para o seu próprio chefe e conseguimos 4 patrocínios. Então, éramos 6, né, a novela? Éramos 6, precisava mais 2. É verdade. Aí a gente pediu lá os patrocínios, né, como aquele ditado, né, o não eu já tenho, me falta a humilhação, né? Mas enfim, deu certo, conseguimos o patrocínio, viabilizamos os 4 primeiros livros, e a recepção que nós obtivemos na sociedade foi muito positiva, assim, de repente, não é normal, Paulo Capistrano diz muito isso, né? A atividade literária, ela é solitária, porque a música você toca para alguém, a dança você se apresenta para alguém, o teatro também, mas a literatura você escreve sozinho. Não é? Você precisa de concentração, às vezes nem música é bom, às vezes, em alguns casos, para você escrever. Mas, de repente, nós tínhamos ali 4 escritores se juntando para fazer alguma coisa. E escritor não forma banda, né? Escritor não faz grupo de teatro, né? Escritor não... mas a gente estava se juntando para fazer alguma coisa. Nós não éramos uma empresa, nós éramos um coletivo. E isso chamou a atenção muito da imprensa aqui de Natal, na época. E a gente foi recebido com muita generosidade por todo mundo, pelas pessoas, pelos escritores mais velhos, mais estabelecidos, né? E aí fundamos a editora, o coletivo, que depois se tornou um selo literário, porque a gente não parou de publicar também, e depois se tornou uma editora, aí já eu sozinho, já CNPJ, porque cada um seguiu sua carreira, inclusive nenhum deles mora em Natal mais, né? Um mora em Recife, outro em Fortaleza e outro em São Paulo. Mas aí eu fiquei, e hoje é a Escribas, né, que já está com 15 anos, e essa história toda para contar. E a gente tem publicado, e agora a gente está diversificando, né? Como eu voltei a trabalhar muito intensamente com publicidade, né, porque, enfim, meu segundo filho nasceu, né, e basicamente a vida se torna mais exigente, né? Porque a vida é como um videogame, né? Você vai passando de fase e vai ficando mais difícil. E aí eu tive que voltar a trabalhar com muito mais intensidade com publicidade, né, esse ano. E isso me fez me voltar para alguns projetos, assim. A gente vai diversificar um pouco a atuação da Escribas, porque é o CNPJ que eu tenho, que eu emito nota fiscal para tudo que eu faço. E a gente deve fazer, além de livros, vai se voltar também para uma produção audiovisual legal, tem um canal do YouTube que coloque conteúdo de cultura e de debates sociais lá também. Enfim, a gente está produzindo algumas coisas no campo audiovisual, já começamos, inclusive, Escribas TV vai rolar aí, que é para poder produzir cultura também em outras vertentes, né? Outras frentes. E também voltei não, né? Eu nunca paro de escrever, continuo escrevendo. Eu não estou escrevendo mais tanta crônica política e social no momento. Não é que eu não queira, né? E não é que também o país não nos proporcione essa pauta, né? É porque desde o ano passado eu desisti de tentar entender, sabe? Eu não entendo as pessoas, eu não entendo mais. Então eu estou para esse tipo de crônica eu estou lendo bastante, estou lendo alguns livros. Eu li Como as Democracias Morrem mês passado. Esse mês eu estou lendo o do Gessé Souza, que é a Classe Média no Espelho, e enfim, estou lendo, que é para me qualificar para voltar a escrever sobre esses temas,
porque eu realmente não me sinto preparado, mas tenho escrito algumas coisas ficcionais de humor, né? E isso vai se tornar certamente o próximo livro, né? Coisas que eu gosto de escrever sobre o cotidiano, sobre, por exemplo, uma crônica que eu escrevi recentemente, que é sobre a dificuldade de nós mais velhos de nos adaptarmos às novas realidades, novas tecnologias das redes sociais. É uma crônica que se chama Não Peça Nudes, Papai, tá? E quando eu leio em escola, isso faz um sucesso danado, assim, eles gostam, assim, dessas crônicas de humor, que autodepreciativas, né? E que eles gostam muito de... Eu tenho escrito muita coisa com isso, assim, com redes sociais, com WhatsApp, com coisas que está bem dentro da realidade do jovem, porque eu também tomei isso como missão, que é dentro do trabalho social, como eu tenho essa facilidade de comunicação, de dizer um monte de bobagem no meio de uma fala séria, de chegar para o jovem para falar de literatura e mostrar para ele que a literatura e a leitura pode ser algo legal, pode ser algo divertido e pode ser falado para ele de uma maneira divertida que tem a ver com a realidade dele. E de mostrar para o jovem, sobretudo de escolas de ensino médio, que todo mês eu vou a duas, né? Eu escolho 2 sextas-feiras por mês e vou ou a uma escola de ensino médio pública ou a um IFRN, e para falar para eles que a literatura pode entrar na vida deles de uma forma espontânea, de uma forma que ele escolha isso, e a partir do momento que ele descobre a literatura como algo divertido, isso pode se tornar realidade. Então, tentar levar a leitura para o universo dele é uma das coisas que eu também gosto de fazer, e é uma das coisas que indiretamente também a minha editora tem feito nos últimos 15 anos, né? Porque a gente tem publicado autores que falam, que escrevem diretamente para esse público mais amplo, né? Para jovens dos 12 aos 120, e a gente tem publicado livros muito interessantes, como o Maldito Sertão, do Márcio Benjamin, e toda a série de livros de suspense que ele tem publicado, que pegou o folclore, a literatura oral nordestina, das lendas nordestinas, e transformou em literatura de primeira qualidade, em contos infantos juvenis sensacionais. Aí a gente pega autoras como Beatriz Madruga, Alice Carvalho, que falam sobre realidades muito presentes em escolas estaduais que eu visito, assim como frustrações cotidianas, frustrações da vida, famílias disfuncionais, né? Dúvidas sobre sexualidade, abandono parental, tantos temas sérios, e que a gente está agora entrando numa realidade governamental ultraconservadora que proíbe que se toque nesses assuntos, quando deveria ser exatamente o contrário. A gente deveria falar mais para que o jovem que já tem que enfrentar uma realidade super difícil, que é a de ser jovem, né? Ser adolescente, não está entendendo nada, né? O que é aquela explosão de hormônios que está acontecendo dentro dele, e ainda tem que lidar com diversas complicações sociais dos contextos onde eles estão inseridos, e falar a respeito ajuda a encarar, a enfrentar essa realidade, e a literatura é uma ótima fonte de conhecimento para que se adquira referências, né, e repertório para enfrentar a vida, né? Que a gente gosta que as pessoas que consumam os nossos livros, a partir deles, não aprendam apenas a ler textos, mas aprendam também a ler a realidade, né? Que é o melhor instrumento, a melhor ferramenta para você se qualificar para os desafios sociais, através da leitura. Eu acho, não conheço nenhum mais eficaz do que ele. E é essa a missão que a gente passa. Eu falei de um monte de coisa, não sei se eu respondi objetivamente o que você perguntou, peço desculpas por isso, peço desculpas também por ter chegado aqui já com o pessoal já instalado, porque era 4 horas, né? Mas eu acabei chegando bem em cima da hora mesmo. E obrigado pelo convite, obrigado ao BE, obrigado a todos, e parabéns a esse público maravilhoso, né? Se eu tivesse que definir esse público aqui em 3 palavras, seria arrasou. Obrigado.